muito prazer, eu quero agradecer ao convite da pastora Simone, pastor Benjamin e a sua família. E é esse momento tão importante de estar aqui diante de vocês, falando sobre um tema que Deus me capacitou para falar, né? O momento aqui é um momento para ter um bate-papo sobre saúde mental e para poder abrir os olhos de vocês, de nós, mulheres, sobre esse sofrimento que muitas das vezes a gente não se dá conta porque é algo que a gente não vê, né? A doutora Ana Beatriz falou sobre um sofrimento que é visível, né? A gente está nessa campanha aqui falando sobre esse mês de prevenção e conscientização ao câncer de mama, e a gente conseguiu ver aqui na fala da doutora sobre os aspectos físicos das alterações físicas que causam, né, esse agravamento, esse sofrimento e essa patologia. Mas, quanto à saúde mental, o que a gente pode falar sobre saúde mental? Graças à pandemia, a gente está falando mais sobre saúde mental e o olhar da sociedade ampliou-se cada vez mais para falar sobre esse adoecimento psicológico. Eu sou formada na área da psicologia, atuo na terapia comportamental, que visa observar essas mudanças de comportamento, buscando uma qualidade de vida, né, buscando trazer saúde psicológica que organiza toda a nossa vida. Sou professora universitária no curso de graduação, atuo na clínica com atendimentos a adultos, casais e adolescentes com demandas diversas, como ansiedade, depressão, né, problemas dos relacionamentos de modo em geral, e outras dores também, que não necessariamente estão associadas a um transtorno, a uma patologia, mas que são dores da vida. E é sobre isso que eu quero falar para vocês nessa tarde tão rica que Deus preparou. Essas dores que são da vida. A gente não necessariamente precisa estar dentro de um enquadro patológico, de uma depressão, de uma ansiedade, para a gente poder olhar para os nossos sofrimentos, para as nossas dores. E é por isso que eu preparei aqui um momento para dialogar com vocês. Bom, quando o coração adoece em silêncio. Esse silêncio, muitas das vezes, nós, mulheres, nós nos retraímos diante de algumas dores emocionais. Então, não é toda mulher, apesar de que nosso público ainda é um público nesse sentido de falar mais do que o público masculino, mas nós ainda temos algumas crenças sobre as nossas próprias dores, e muitas das vezes a gente quer calar-se diante delas, achando que nós somos super-heroínas, que nós vamos vencer a tudo sozinhas. Enquanto profissional da saúde mental, eu venho dizer para vocês, vamos desmistificar, vamos abrir espaço para falar das dores. Eu me emocionei muito com a apresentação de teatro, falando sobre as emoções. E a minha fala é para complementar exatamente o que foi ilustrado para vocês nessa tarde, a respeito de olhar aqueles balões representando as emoções. E não necessariamente a gente tem que esconder elas ou fingir que elas não estão ali. Elas estão porque fazem parte da nossa evolução biológica enquanto seres humanos. Então, o medo é importante, a tristeza é importante, a raiva, todas as emoções, elas fazem parte da nossa história e devem ser compreendidas. De que forma? Entendendo a mensagem que elas querem trazer para nós. Se a gente rasga esse bilhete dessa mensagem, a gente perde a oportunidade de poder olhar, agir de maneira adequada e coerente com a mensagem que ela está nos trazendo. Certo? E aqui eu trouxe uma pergunta. Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando não estava? Inúmeras, né? Quantas vezes, né, a gente fala isso assim num piloto automático para não preocupar alguém, para não trazer um problema ali para alguém que está em sofrimento, para não piorar o caos. Mas a gente tem que dizer sobre essas dores, a gente tem que falar. Não está tudo bem. Eu preciso olhar para dentro de mim para saber se está tudo bem realmente. E não apenas reproduzir uma fala automática, está tudo bem, se não está. E eu venho normalizar para vocês o sofrimento da vida, gente. Não tem como. Nasceu,
a gente vai sofrer. Nasceu, a gente vai passar por desafios. A vida, ela tem dessas dificuldades. Nós lidamos o tempo inteiro com mudanças. Essas mudanças, a gente não está preparado para todas elas. A grande verdade é que a maioria das mudanças da vida a gente não está preparado. Mas ainda bem que Deus deixou a saúde mental para poder a gente cuidar dos aspectos psicológicos, deixou equipes de médicos para nos auxiliar, né, na prevenção, no tratamento, na condução da nossa saúde física e por aí vai. Então, a gente está aqui nesse espaço, um espaço para falar de Deus, sim, Ele que nos criou, Ele que é o nosso formador de todo o universo, e nós somos a sua criação. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos como templos mesmo do Espírito Santo e como um olhar de que a gente precisa olhar para aquilo que Deus deixou disponível para a gente cuidar de nós, enquanto saúde de modo integral. As dores a gente não se vê, mas a gente precisa olhar para dentro para poder encontrar o lugar onde elas estão gritando, né? Pode passar? Então, qual é o preço de ignorar a dor? O que a gente paga, né? Quais são as consequências que a gente paga se a gente ignora as dores? A gente tem um distanciamento de nós mesmas. Nós também prejudicamos os nossos relacionamentos, quebramos vínculos importantes. Então, a gente não pode ignorar a dor, porque a gente vai afetar todo o nosso sistema humano, de humanização, de conexão entre as relações que são tão importantes na nossa vida. O que seríamos de nós se não tivéssemos as conexões? Vocês estão todas aqui num propósito, uma conectada com a outra, no mesmo sentido. Então, a gente não precisa ficar com esse medo de compartilhar, a gente tem que aprender a compartilhar. Às vezes, dentro de você tem um receio, mas se você compartilha a sua dor com alguém, esse alguém pode até não saber como acolher, mas ele pode te direcionar a buscar a ajuda adequada. Adoecimento emocional, como eu já disse, essa quebra de vínculos e propósitos. Pode passar? E a grande questão que eu quero frisar para vocês aqui é a questão da felicidade. Há uma preocupação. Todo mundo aqui quer ser feliz ou não quer? Essa é a nossa corrida, em busca dessa felicidade. E onde que ela se encontra, gente? Onde que a gente vai encontrar essa felicidade? Será que a felicidade é sentir-se bem o tempo inteiro? O que vocês acham? Será que é um estado onde a gente fica assim 100% feliz, não vai ter momentos tristes e para a gente dizer que a gente é feliz, a gente não pode estar triste? Eu acredito que vocês já têm a consciência de que não, né? A felicidade ela tem mais a ver com viver uma vida valiosa, uma vida com propósito, do que viver uma vida sem sentir dores. Então, a felicidade está em viver uma vida que vale a pena. E para a gente entender o que vale a pena, a gente precisa olhar. Se eu fechasse, assim, se aqui fosse um período mais escuro, noturno, e a gente apagasse todas as luzes, eu quisesse me direcionar para aquela porta, para eu sair desse ambiente, tudo escuro, o que vocês acham que iriam acontecer? Eu ia esbarrar aqui na minha frente, eu ia tropeçar. Como tem colunas aqui, eu poderia me machucar. Então, assim são as nossas dores. A gente precisa acender uma luz para a gente poder olhar para dentro do nosso ser e saber, por aqui eu vou, por aqui eu desvio dessa coluna, até eu chegar lá no meu destino. E a vida com propósito é essa, é uma vida em que a gente consegue ver o caminho, a direção. E não quer dizer que para eu chegar lá naquela porta eu não vou ter obstáculos. Mas se é importante eu chegar lá naquela porta, porque lá estão os meus sonhos, lá estão os meus objetivos mais valiosos, eu vou aprender os caminhos que eu tenho que percorrer para chegar lá. É sobre isso que eu quero trazer para vocês. Essa felicidade é uma felicidade que precisa encontrar propósito. Não raro, no meu consultório, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho tudo, mas eu não me sinto feliz. Eu tenho condições de viajar, eu tenho condições de comprar o que eu quero, mas eu não me sinto feliz. E aí a gente vai fazendo uma investigação que essa felicidade que essa pessoa está buscando, ela está buscando uma direção, um propósito.
E a gente precisa se perguntar, qual é o propósito da nossa vida? O que realmente importa? O que realmente, se a gente morresse, sei lá, amanhã, será que a gente estaria satisfeito com a vida que a gente levou até hoje? Será que a gente está olhando para aquilo que é realmente de valor, né? As nossas conexões, a nossa família, nós mesmas. Então, esse chamado para vocês é: olhem para dentro de vocês, observem, e eu venho fazer uma chamada assim um pouco mais urgente. A nossa sociedade está adoecendo. A nossa sociedade está assim com um contingente cada vez maior de pessoas em depressão. E a depressão mata. É algo grave. Vocês precisam se atentarem a isso. Ninguém é super-herói aqui. Então, cada um vai ter seus desafios. É problemas no relacionamento, é adoecimento. Enfim, são os desafios da vida. Então, eu venho fazer essa chamada para vocês. Pode passar? Como eu estava falando, ansiedade, depressão, lutos. Aí o luto não é só aquele luto que a gente perdeu alguém importante, mas diversos lutos. Mudança de emprego, mudança de cidade, términos de relacionamentos. Enfim, a gente está o tempo todo nesse movimento cíclico em que as coisas elas não ficam estáticas e muitas das vezes a gente não consegue, com os nossos recursos próprios, acompanhar essas mudanças. Então, lutos são temas diversos que a gente precisa dar uma olhadinha para isso. Será que eu estou conseguindo me adaptar a essa nova realidade ou não? Está muito difícil, então procure a ajuda de um profissional. A depressão, por exemplo, a gente tem alguns sinais característicos que vocês precisam se atentarem a esses sinais. Um sofrimento mais prolongado, onde a gente tem uma alteração de comportamento, que caracteriza-se por um isolamento, aquela pessoa que ela começa a querer se isolar, ela começa a ter muitos pensamentos de que a vida não faz sentido, de que era melhor se não tivesse aqui. Então, a pessoa começa a ter esses pensamentos de uma maneira tão recorrente, num contingente tão grande, que esse sofrimento paralisa a pessoa. Aquilo que era prazer já não é mais. Muitas das vezes, alteração de sono, apetite. Então, a gente tem essas mudanças de comportamento. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Observem se vocês estão passando por essas alterações de comportamento depois de algum episódio, depois de alguma situação que vocês estão enfrentando atualmente ou recentemente que não foi elaborado, não buscou ajuda. Se sim, se a resposta for sim, procure a ajuda de um profissional. Nós estamos aqui para guiar vocês, nós não vamos resolver o problema de vocês. E muitas das vezes as crenças da terapia que eu vejo que atrapalha eu fui lá, não adiantou nada. Não resolveu o meu problema. Terapia é um apoio, é como se fosse um guia, onde a gente mostra o caminho para o nosso paciente andar, a gente ajuda ele a lidar com as suas dificuldades, mas a gente não faz por ele. Então, assim, desmistificando o papel da terapia também, nós estamos aqui com todo o conhecimento, toda a bagagem, e espera-se cada vez mais uma bagagem humana, de humanização, empatia, para poder lidar com as dores e o sofrimento de vocês e conduzir vocês a uma vida para vocês chegar lá no objetivo que você quer chegar, certo? Então, quanto que o sofrimento vira sinal de alerta? Tristeza constante, falta de energia, isolamento, pensamentos de desistência. Será que vocês estão vivenciando momentos assim? Persistência em tristeza, aquela tristeza que parece que não passa, aquela angústia que dá um aperto no peito. Então, a gente precisa entender e diferenciar o que é de ordem espiritual, o que é de ordem que a gente precisa de um suporte profissional para nos auxiliar. Próximo. Como eu já falei desse tema, a felicidade ela não é um estado permanente. A felicidade está em encontrar um sentido na vida. E eu termino aqui falando que eu gosto muito dessa frase, desse textinho. Não existe investimento seguro. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração irá certamente ser espremido e possivelmente partido.
Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em passatempos e pequenos luxos, evite todos os envolvimentos, feche-o em segurança no caixão do seu egoísmo, mas nesse caixão seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele irá mudar. Não será quebrado, mas vai se tornar inquebrável, impenetrável, irredimível. O que essa mensagem está dizendo? A gente, para amar, a gente vai ter que encarar que a gente vai sofrer. E a vida sem amor, a gente não estaria aqui. Vocês estão aqui porque vocês amam. Vocês estão aqui porque vocês encontraram um propósito para estar aqui. E para a gente viver com propósito, a gente tem que atravessar as dores da vida. Então, procure a ajuda de um profissional capacitado. Abra espaço para ver o que aquela emoção está trazendo para você. E se aquele sofrimento ele está sendo prolongado e afetando, trazendo prejuízos para a vida de vocês, não demore, não espere as coisas piorarem para buscar ajuda. A gente só costuma chegar no consultório, às vezes os pacientes, né, principalmente casais, né, chegam quando já não tem mais tolerância mais um com o outro. Muitas das vezes é uma questão de comunicação. Se a gente cuidar um pouco antes, se a gente prevenir esses sofrimentos, a gente pode ver que aquela era uma mudança necessária, que a vida estava exigindo, e você buscou ajuda e você vai conseguir lidar com esse sofrimento. Eu quero assim deixar a principal mensagem olhem para dentro de vocês. O que está aí dentro de você? O que dói? O que dói você não vê? Quais são os comportamentos que vocês precisam olhar, que são comportamentos que denotam um profundo sofrimento e que precisa de uma ajuda adequada. Então, a amiga ajuda? Ajuda, a gente precisa das nossas relações. Mas certos tipos de dores a gente precisa de um olhar especializado para eles. E eu agradeço a Deus, né, por esse momento tão rico de estar aqui junto com vocês. Espero que vocês carreguem essa mensagem de que a vida vai ter dores e que a gente vai precisar olhar para essas dores se a gente quiser viver uma vida com significado e com propósito. Muito obrigada.